Por favor, abra comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 4. Graças a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Versículo de número 14. Os que encontraram, sinalizem, por favor, dizendo: eu amo a Bíblia. Graças a Deus. Assim está escrito: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui também na tua pátria tudo o que ouvimos ter dito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Verso 28, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali, ou melhor, dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Uma leitura um pouquinho mais extensa, pelo menos, do que eu particularmente costumo fazer nas minhas ministrações, mas fez-se necessário, se não é um texto tão conhecido para os novos irmãos, para os que ainda não têm tanta familiaridade com o texto bíblico, e é um texto que tem uma particularidade, que inclusive é um dos pontos centrais da nossa atenção, e que é exatamente por isso que é necessário ler um pouquinho mais. Que particularidade eu estou falando? Uma reviravolta. Eu disse uma? Muito fraco. Eu disse uma? Isso aí, uma reviravolta. E é exatamente por essa particularidade, uma reviravolta no comportamento das pessoas que estavam presentes num ambiente de culto, aonde Jesus entrou num dia de sábado para cultuar. Justamente esta reviravolta é que é um dos objetos da nossa atenção nesta noite aqui. Eu estava pensando, ao vir para cá, como é fato que, embora eu não tenha dados aqui estatísticos para apresentar,
Mas é fato que o nome de Jesus hoje é mais conhecido do que foi em qualquer outro momento da história. Fato. A pessoa de Jesus, pelo menos o básico sobre a sua pessoa, sem dúvida alguma, há um conhecimento sobre isso maior, mais amplo, do que jamais houve em outros momentos da história. Seu nome, sua pessoa, a sua teologia, o assunto Jesus, do ponto de vista científico, ok? Nunca foi tão discutido, tão debatido, como no dia de hoje. Vamos falar da sua igreja, que é o seu corpo? Nunca foi objeto de tanto interesse e observação. Pessoas para quem a igreja passava desapercebida, estão olhando para a igreja. Ainda que não, por hora, pelas razões que deveriam, mas estão olhando. Ainda que do ponto de vista antropológico, o que será que aquele povo tem, o que comem, como se multiplicam, do que vivem, né? Nem que seja do ponto de vista do comportamento. Mas o fato é que todos esses índices estão em alta. Diga comigo, todos os índices. Horrível, vai de novo. Todos os índices sobre Jesus, sobre a igreja, estão em alta. Pois bem. Então, exatamente por esses índices todos estarem em alta sobre Jesus e sobre a igreja, é que você vai, por exemplo, ouvir pessoas que não são da igreja, não são membros do corpo de Cristo, pessoas a quem o sangue de Jesus ainda não lavou, que não professaram uma fé. Estas pessoas, muitas delas, se apropriam do nome de Jesus, se apropriam do estilo de vida religioso ou do estilo de vida cristão, da forma mais superficial que essa expressão pode ter, estilo de vida mesmo, como uma coisa assim, como a roupa que se veste, e não como a essência de uma vida, o estilo de uma vida. E essas coisas vão crescendo desenfreadamente, e de repente quem fala de todo tipo de assunto sente-se no direito de falar também de Jesus, também da Bíblia, também da igreja. E de repente as pessoas que fazem podcast de inúmeros assuntos também querem fazer um podcast para falar sobre Jesus, e falam como quem reivindica uma suposta autoridade para falar a respeito de quem é Jesus, o que é a igreja, o que é a fé, o que é isso, o que é aquilo. Essas coisas todas só acontecem, você vai entender onde nós vamos chegar, por conta desses índices. Esses índices estão muito altos. Mas, tal qual aconteceu aqui, está acontecendo nos nossos dias. Muitas reviravoltas. E por que essas muitas reviravoltas acontecem? É isso que eu quero ver com você. Para quê? Ponto número 1, para fortalecer a sua fé. Para você sair daqui hoje com uma decisão tomada. Na minha vida, com Jesus, não tem reviravolta. Se hoje eu amo, obedeço, aplaudo e adoro, amanhã amo, obedeço, aplaudo e adoro. E se alguma coisa não saiu como eu esperava, amo, obedeço, aplaudo e adoro. E se ele não reagir ou agir como eu gostaria, amo, obedeço, aplaudo e adoro. Num tempo onde as certezas das pessoas são tão líquidas, aonde as relações das pessoas umas com as outras e também com a sua fé é tão líquida, é tão volátil, Deus está levantando um povo que Ele chama de meu povo, que não age por questões meramente circunstanciais ou por modismos, e exatamente por isso não é um povo de reviravoltas, é um povo que está em Cristo, sendo nova criatura. Este é o povo que vai morar no céu. Quantos dizem amém esta noite? Observe,
Jesus é batizado no Jordão, vai para o deserto, conduzido pelo Espírito, 40 dias de jejum, é tentado pelo diabo em 3 aspectos, vence a tentação, vence o diabo, diga após mim, vence o diabo. Durante aqueles momentos que não sabemos exatamente quanto tempo durou, do momento onde o diabo, Satanás se apresenta e diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí depois leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim, olha, lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará o seu respeito. E depois leva Jesus até um monte alto, diz, olha, você está vendo, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. A gente não sabe quanto tempo dura isso, mas o que a gente sabe é que esse foi um embate franco, um embate de ideias, um embate de mentes, um embate de espíritos, um embate que Jesus venceu no Espírito e na palavra. Diga comigo, no Espírito. Muito fraco, no Espírito e na palavra. Agora compreenda, o que o Espírito fez? Enviou e fortaleceu. E a palavra, Jesus já tinha. O que vai acontecer aqui nesse texto que nós lemos é a mesma coisa, tanto que olhe isso aqui. Então, verso 14, pela virtude do Espírito. Jesus começa uma cruzada na região da Galileia, e essa palavra me chama a atenção. Pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. É na virtude do Espírito que ele vai voltar para a Galileia. É na virtude do Espírito que ele vai avançar seu raio de ação na Galileia até chegar em Nazaré, sua cidade de crescimento, a cidade onde ele cresceu. Essa movimentação vai acontecer na virtude quem ainda está por aí, diga amém, por favor. Essa movimentação vai acontecer na virtude pastor, mas o senhor disse que ele venceu pelo Espírito e pela palavra. Sim. Tanto a vitória sobre o diabo, quanto esta vitória sobre esse levante que ele vai ter que enfrentar, as duas vitórias acontecem pelo Espírito e pela palavra. E nas duas, há o mesmo aspecto. Primeiro, o Espírito envia. O Espírito diz, vai. E a palavra já estava com ele. Quando essa junção de coisas está em nós, nós nos tornamos imbatíveis. O Espírito controla a logística. Ele diz, vai para lá. Vem para cá. Move-te ali. E a palavra já está dentro de você. Então, se a palavra já está dentro de você, não importa para qual direção o Espírito te move, porque você já é um guardião da palavra. Então, para onde você for direcionado, a chave para você vencer, seja o diabo, sejam os opositores carnais ou humanos, já está dentro de você. Você não vai comprar a palavra quando chegar no deserto. Você não vai comprar algo sobre a palavra quando chegar em Nazaré. Não, ela já está em você. Então o Espírito envia, diz vai. E a palavra já está dentro de mim. Então repare isso, por favor. Jesus vem ensinando nas sinagogas. E vem sendo ovacionado pelas pessoas. Na Galileia, uma região grande. Cidades não muito célebres, não muito notáveis do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Mas Jesus está lá, contrariando uma lógica que os próprios irmãos carnais dele falaram para ele. Olha, você está fazendo uma coisa que não é muito inteligente. Se você quer realmente notoriedade do seu ministério, você deveria estar em Jerusalém, e não aqui. Você está num fim de mundo. Você está num lugar onde nada que acontece aqui sai em manchete nenhuma. Você está onde Judas perdeu as botas. Então, você deveria estar lá onde os holofotes estão. Lá em Jerusalém, mas Jesus está cumprindo um propósito na Galileia, e vem cumprindo esse propósito na Galileia, até chegar na cidade em que fora criado. Que cidade é? Nazaré. Qual o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? Repare, ele vem de um embate contra Satanás, passa por um momento de louvor, de admissão, um momento de aceitação,
destas cidades na Galileia. E agora ele experimentará um tipo distinto de embate, que não é contra o diabo, mas contra pessoas. Pessoas que não suportam a contrariedade. Pessoas que não suportam o controverso. Pessoas que não suportam lidar com alguma palavra que lhes toque em áreas que elas classificam, nomeiam como intocáveis. Aquele que venceu o embate contra o diabo, agora verá as pessoas se levantando. Aquele que viu o diabo se levantar, verá agora as pessoas se levantando. Pessoas e suas ideias, pessoas e suas manias, pessoas e suas esquisitices, pessoas e seus pontos sensíveis. Jesus vai enfrentar isso. Agora repare. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Sua fama correu todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Eu quero grifar com você uma expressão: segundo o seu costume. Por favor, repita comigo: segundo, muito fraco, segundo o seu costume. Portanto, não há anúncio, não há prelúdio de que uma coisa fora da normalidade aconteceria, porque Jesus está fazendo uma coisa segundo o seu costume. Um dos problemas que nós temos, e que tanta coisa nos pega de surpresa, desprevenidos e despreparados, é que nós ainda não aprendemos a trazer para a nossa rotina todo o equipamento, para caso a rotina vire uma guerra. Nós precisamos entender que na vida de um crente, qualquer dia onde eu esteja fazendo simplesmente o que diz respeito à minha rotina, pode se transformar num dia de batalha. Então a verdade é que crente não se desequipa nunca. A verdade é que crente não põe espada, não esquece espada em casa nunca. Não deixa escudo para consertar em algum lugar e pega daqui a 2 semanas nunca. Crente anda equipado o tempo inteiro. Porque num dia onde você somente está fazendo aquilo que é do seu costume, uma batalha pode se erguer diante de você. Um dia onde você está cumprindo sua rotina normal, sua devoção normal, seu trabalho normal, suas atividades normais, você pode lidar com um ambiente de hostilidade, de guerra. É por isso que eu repito: crente não se desequipa, vigiando em todo o tempo. Enquanto alguém levanta as mãos nessa noite de domingo, eu tenho uma palavra de advertência para lhe dar. Nos dias aparentemente mais normais, os maiores ventos podem se levantar, mas quem já se levanta de manhã equipado, não terminará a noite vencido. Aleluia. Era um dia normal. Ele não foi ali para fazer nada que não fosse o seu hábito. Pastor, mas aconteceu uma coisa tão sim. Por quê? Porque Jesus conseguiu criar uma rotina que era poderosa por si própria. Até aquilo que lhe era habitual não era normal. Você pode fazer uma coisa habitual, mas você não é uma pessoa normal. Você tem que assumir uma identidade. Fica meio doido, irmão. A gente tem que ficar. Você tem que assumir a identidade de alguém que faz coisas normais, mas não é uma pessoa normal. Então, a qualquer momento pode virar. A qualquer momento Deus me usa. A qualquer momento eu entrego uma palavra para alguém. A qualquer momento eu lanço uma semente ousada na vida de alguém. A qualquer momento eu tasco a mão na cabeça de alguém. Por quê? Eu estou cumprindo um cotidiano aparentemente normal, mas eu não sou uma pessoa normal. Eu sou cheio do Espírito Santo, embaixador do reino de Deus nessa terra. Aleluia. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, gente, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante,
Porque Jesus se levanta para ler. É um sábado, ele está numa sinagoga, como é que funciona basicamente o regimento de um culto de sábado numa sinagoga? No que diz respeito à leitura. A leitura, basicamente, o que diz respeito, assim, 7 leituras. Primeira, do sacerdote. Segunda, de um levita. Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, de membros da comunidade. Preste atenção. 7 leituras. Quantas? Quantas? Nós estamos numa ordem de importância de pessoas. Você não percebeu? Sim. Nós estamos numa ordem de patentes. Nós estamos numa ordem hierárquica. Quem é a primeira pessoa a ler? Um sacerdote. Depois dele, um levita. Depois, os pares. 5 pessoas que são pares. São pessoas iguais. Elas não se distinguem das outras. Elas não são nem levitas, nem sacerdotes. São 5 crentes da igreja. 5 membros da igreja. Jesus se levanta para ler. Ou ele é o terceiro a ler, ou é o sétimo. Pastor, por quê? Porque ele não é, aos olhos deles, nem sacerdote e nem levita. A melhor posição que ele poderia ocupar naquela reunião seria a terceira. Vou de novo. A melhor posição que ele poderia ocupar naquela reunião seria a. Mas ele se levanta e lê. Ele se nega a ler. Ele o julga por não darem a ele a proeminência da leitura. Por que não? Porque ele mesmo não tinha dado a eles o conhecimento ainda de quem ele era. Então entenda o que eu estou dizendo a você. O único momento onde Deus lida com alguém achar que ele é de uma posição menor do que aquele é que enquanto essa pessoa ainda não sabe a posição que ele tem. Porque quando a verdade de quem ele é revelada a essa pessoa, nunca mais essa pessoa pode colocá-lo para ler em terceiro lugar. Nós estamos num momento onde as pessoas estão querendo fazer isso. A classe artística quer fazer isso. Quer dar o livro para Jesus ler. Ele tem que ser o terceiro. Porque eles ainda não entenderam ainda quem ele é. Embora a igreja pregue, embora ele já esteja revelado, é isso que eu quero que você entenda. Ele não vai cobrar uma posição ou entendimento de uma posição para a qual ele ainda não foi manifestado. É por isso que versículos após ele vai dizer para eles pela primeira vez: hoje esta profecia está se cumprindo nos ouvidos de vocês. Então a partir de agora vocês sabem quem eu sou. Então se eu voltar a entrar aqui, não leio em terceiro lugar, porque eu sou maior do que levitas e maior do que sacerdotes. Quando você entende o tamanho da posição de Deus, Deus não aceita nunca mais ser colocado em qualquer posição. É isso que você, eu e muita gente precisa entender. Deus não aceita ser colocado em determinadas posições por pessoas que já têm a ciência de quem Ele é. Se você já tem a ciência de quem Ele é, não pense que você vai realocá-lo em qualquer lugar. Se para você já foi revelado quem Ele é, se pelo menos uma vez na tua vida, a Bíblia já foi aberta diante de você e alguém já te disse quem é Jesus, então a partir desse momento é inaceitável que você o aloque em posições menores do que aquela que ele tem. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem começo e nem fim. Aqui no culto de Nazaré, ele foi o terceiro, mas aqui no culto da Devec, só tem o primeiro lugar para ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fala assim para o seu vizinho: se você está querendo colocar Jesus em terceiro lugar, procure o culto de Nazaré. O culto de Nazaré é o culto dos que rebaixam uma posição que é direita e digna a Cristo. O culto de Nazaré é o culto daqueles que colocam em primeiro lugar os sacerdotes e os levitas, porque ainda não foi revelado a eles, eles ainda estão ignorantes sobre quem Jesus é. O culto de Nazaré é aquele que eleva a posição de homens em detrimento da glória de Deus.
O culto de Nazaré é aquele onde os homens são mais celebrados do que Deus. Mas o culto da igreja de Jesus é o culto onde o sacerdote tem o seu lugar e o levita também. Mas o primeiro lugar é somente de Jesus de Nazaré. Repare, Jesus então, segundo o seu costume, se levanta para ler. A melhor posição que ele pode estar ocupando aqui é a terceira, mas pode ser que seja até a sétima, não sabemos, não está escrito. Mas o fato é que após certamente o sacerdote, e certamente após o levita, Jesus se levanta para ler. E o livro foi dado pelo ministro na mão dele, porque a leitura estava previamente selecionada. Quando aquela reunião começou, já estava definido o que seria lido. Então, quando Jesus chegou, foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ele pega o livro dos profetas todos, com exceção dos menores, ficava no mesmo rolo. Então, Jesus pega aquele rolo, grande, pesado, procura e acha o texto que estava previamente definido para ser lido. Não foi ele que escolheu, há uma liturgia. Tudo cooperou para esse momento, a leitura já estava definida. Significa que, eu já vou adiantar, eles escolheram o que leram, mas não gostaram da forma como a leitura foi interpretada. Escute aqui, quando Jesus lê o texto, abre o livro, eu fiquei pegado nisso aqui, pensando em Jesus abrindo aquele livro. Pensando, para quem já foi revelado quem ele é. Eu que já li João 1. Eu que já li o evangelista João dizer que ele é o verbo. Ele é a palavra. De posse dessa informação, eu olho Lucas dizendo, a palavra abriu a palavra. E a palavra começou a ler a palavra. Até que a palavra fechou a palavra. Esse episódio é histórico. Esse episódio é fenomenal. As pessoas que estão ali não estão compreendendo a grandeza desse episódio. Ele abre o livro, fecha o livro, após ter feito a leitura. E o texto bíblico diz que os olhos de todos estão fitos nele. A partir de que momento há essa concentração total nele? O momento que ele fecha o livro. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque enquanto ele estava lendo um texto que todo mundo conhecia. Ouso dizer que a maioria das pessoas que estavam ali, inclusive, conheciam aquele texto de cor. É um dos textos mais importantes das profecias messiânicas. Enquanto Jesus estava lendo, eles não estão tão empolgados, não estão prestando tanta atenção, porque Jesus está fazendo uma leitura. O que Jesus está lendo ali já foi lido por outras pessoas. Quem está me ouvindo, diga amém. O que Jesus está lendo ali já foi lido por outras pessoas, porque ler qualquer um pode ler. Enquanto Jesus está lendo, não há manifestação nenhuma. Enquanto ele está lendo, eles não estão assustados, eles não estão admirados nem para bem nem para mal. Porque a leitura é uma reprodução. Está escrito. Reproduzir o que está escrito, qualquer pessoa pode fazer. Não é comprovado absolutamente nada sobre quem alguém é em Deus enquanto ele está lendo. Qualquer pessoa pode lançar a mão do livro, da Bíblia Sagrada, abrir e começar a ler. Não importa o credo. Não importa se está consertado, desconcertado, criança, adulto, velho. Abre, está aqui, lê. Mas por que os olhos eles estão fitos em Jesus quando Jesus fecha o livro? Porque quando Jesus fecha o livro, não é mais uma reprodução sistemática que outras pessoas já fizeram e outras vão fazer. Agora é como ele vai interpretar. Agora é o que ele vai dizer. Agora é como ele vai desenrolar aquilo que ele acabou de ler. O que eu quero que você compreenda, meu irmão, essa noite, é que ler, todo mundo lê.
Os olhos das pessoas ficam de verdade fitos em você, não é enquanto você está lendo, é enquanto você está vivendo o que leu. Porque ler, qualquer pessoa lê. Pastor, você falou isso, já falei, vou falar de novo. Ler, qualquer pessoa lê. Não adianta se abrir a Bíblia e querer tacar em ninguém. Não adianta dar bibliada em endemoniado. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, no criado muda sua cama, para espantar mal olhado. Não, que Bíblia não é pé de coelho, não. Não é o que se lê apenas, é como se interpreta, é como se vive. Eu queria que você se lembrasse que a Bíblia nos adverte que o que aconteceu com Jesus está acontecendo conosco. Estamos cercados por uma grande nuvem de observadores. Os olhos deles estão fitos em nós, mas não é enquanto estamos lendo, é enquanto estamos vivendo aquilo que lemos. Os olhos deles estão fitos em Jesus. Até que Jesus vai falar uma coisa. Hoje se cumpre essa profecia. Repita comigo. Hoje se cumpre essa profecia. Eu quero que você observe esses dois momentos. Quando a profecia está no nosso imaginário e quando a profecia é cumprida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tudo que vocês imaginaram, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês leram, tudo que os pais de vocês falaram para vocês durante a infância, se cumpre hoje. Pastor, o que vai acontecer logo mais à frente? Eles não vão gostar. Ah, por que não vão gostar? Porque a profecia se cumpriu de um jeito que eles não esperavam. Porque algumas pessoas gostarão mais da fase em que a profecia não estava cumprida do que da fase que a profecia se cumpriu. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Sim, vou lhe explicar por quê. Porque enquanto a profecia não estava cumprida, você desenhava ela do jeito que queria. Mas quando ela se cumpriu, você viu que ela podia não ser exatamente como você queria. No ideal deles, aquela profecia era um Cristo, um Messias, com X atribuições, com X personalidade, com perfil comportamental Y. Aí vem Jesus e diz assim: hoje se cumpriu. E não é como vocês imaginavam, é de outro jeito. Muitas pessoas vão viver algumas reviravoltas. Pasmem vocês quando algumas profecias se cumprirem. Porque enquanto eles tinham uma palavra, eles idealizavam aquela palavra no fantástico mundinho da cabeça deles. Vai ser assim, desse jeito, é assim, é que maravilha. Aí de repente, quando a palavra de Deus se cumpre, aí você tem que perder aqui, é apertado acolá, tem que renunciar ali. Aí você gostava mais de quando era só uma profecia, porque você montava ela do seu jeitinho. Mas quando Deus cumpriu, você viu que ela não era exatamente como você pensava. Só que eu não quero ficar preso na fase aonde eu penso ter poder de desenhar como eu quero que as coisas aconteçam, como eu quero que as coisas se cumpram. Eu quero viver a realidade de Deus na minha vida. E se não for como eu pensei, será melhor para mim. Se tiver que mexer comigo onde eu não gostaria, mexerá comigo para me aprimorar. Se tiver que eu perder alguma coisa, eu vou perder aqui para ganhar depois. Eu não vou ficar na fase do imaginário. Eu quero que Deus cumpra. E se hoje Ele disser: estou cumprindo, eu recebo do jeito que vier, porque eu sei que é o melhor para mim. Agora eles não vão gostar. Era melhor quando a gente podia dizer que a profecia era do jeito que a gente queria. Porque enquanto a profecia está no abstrato, quem está aí, diga amém. Alguém vai lá e lê o livro do profeta Isaías, é tudo abstrato. Aí o irmão da primeira fileira constrói Jesus de um jeito, constrói o Messias de um jeito. Aí alguém bem na fileira de trás constrói o Messias de outro jeito. Aí alguém que está do lado. Então tem um Messias para cada cabeça. Um Messias para cada gosto. Até o momento que ele se apresenta e diz: hoje se cumpriu. Você consegue compreender por que muitas pessoas não querem sair do mundo imaginário e ir para a realidade?
Porque na realidade eles não podem construir as coisas do jeitinho que eles querem. Realidade é realidade. Acorda a pessoa que está do teu lado, que está fingindo que não está entendendo, está fingindo. Dá uma acordadinha nele e diz assim: tu vai vir para a realidade, da realidade do Evangelho, a realidade de um Evangelho que propõe renúncia, a realidade de um Evangelho que pecado ainda distancia o homem de Deus, a realidade de um Evangelho onde inferno é real e céu também. Você quer ficar nessa marola gospel? Que obra é essa, meu irmão? Eu conheço gente que vive assim. Então tem um Deusinho particular de cada um, o Messiasinho particular de cada um. Esse aqui é o Messias segmentado, é o Messias personalizado, é o Messias para cada gosto, Messias manufaturado. Sai do jeito que você quiser. Não. Se tivessem 100 pessoas naquela reunião, provavelmente elas divergissem em muitos aspectos sobre como e quem era o Messias. Aí Jesus se apresentou e diz assim: hoje vocês vão saber quem ele é, porque hoje a profecia se cumpre, então vocês não vão mais construir ideias particulares sobre mim. Eu estou dando a ideia de quem eu sou. Quem gostou, gosta. Quem não gostou, coma menos, porque o Messias é esse, sou eu, pronto, e acabou. Foi isso que Jesus fez. Quanto mais reticência, tem pessoas que adoram reticências. Quanto mais reticência tem, ele fica nessa. Ele não gosta do evangelho com objetividade. Só que a palavra de Deus, às vezes ela é muito cartesiana. Escolheis agora quem quereis servir. A Deus ou a Mamon. Bênção, maldição, céu, inferno, vida ou morte. É assim, ó, pá e pá. Mas a gente gosta de 3 pontinhos, porque o capeta mora nos 3 pontinhos. É nos 3 pontinhos que a pessoa fica devagando, é nos 3 pontinhos que ela fica criando, é nos 3 pontinhos que o diabo vai agindo, é nos 3 pontinhos que a fé vai sendo relativizada, é nos 3 pontinhos que os elementos mais imprescindíveis do Evangelho, alguém diz: de repente não é bem assim, mas talvez tenha um texto no original, tem um texto no grego. Larga esses 3 pontinhos de malandro e pega uma exclamação de crente hoje e diz: eu tenho que mudar de vida, eu tenho que ir morar no céu. Aleluia! Jesus falou: hoje cumpriu-se essa profecia. Acabou esses ideais particulares sobre o Messias. Eu estou manifestando quem eu sou. E eu acho interessante ler na Bíblia que Jesus falou assim: hoje se cumpre esta profecia. Hoje se cumpriu esta profecia, verso 21. Essa escritura em vossos ouvidos. O cumprimento está acontecendo nos ouvidos de vocês. Veja se não faria um certo sentido, Jesus estando ali, diante de todos eles, Jesus tivesse dito: hoje a escritura se cumpre diante dos vossos, faria sentido, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus está dizendo: hoje essa profecia se cumpre diante dos vossos. Por quê? Porque Jesus está falando a um grupo de pessoas que está vendo ele, sim ou não? Sim ou não? E você viu quando a escritura se cumpriu? Você o viu quando a escritura se cumpriu? Alguém aqui viu o rosto de Jesus no dia em que foi revelada a fé e a graça a você? Alguém aqui teve visão do rosto dele? Então o que Jesus está dizendo? A revelação sobre quem eu sou não é uma revelação dada aos olhos, é uma revelação dada aos ouvidos. Esse grupo estava vendo ele, esse grupo aqui não viu, mas para este grupo a revelação foi para os ouvidos, e para este grupo aqui foi para os ouvidos também. E glória a Deus por isso, porque eu não precisei ver o seu rosto, eu só precisei ouvir quem ele era, e estou imaginando o dia que o verei face a face. Aleluia! Oh, glória a Deus! A escritura se cumpre diante dos vossos ouvidos.
Deus está dizendo, se vocês quiserem, vocês estão com os olhos fitos em mim aí, mas se vocês quiserem todos fechar os olhos, vai continuar se cumprindo. Se vocês fecharem os olhos, continua se cumprindo. Se vocês fingirem que não estão vendo, continua se cumprindo. Se vocês desviarem o olhar, continua se cumprindo. Se vocês fingirem que não estão entendendo, continua se cumprindo. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que existe. A decisão de Deus em revelar-se. A decisão de Deus de escolher um povo, separar um povo para si. Essa decisão independe do gosto das pessoas. Se alguém está fazendo ouvido de mercador, a Escritura está se cumprindo. Alguém está fingindo, está olhando para o teto, a Escritura está se cumprindo. Está fingindo que não é com ele, a Escritura está se cumprindo. Está querendo se fazer, obrigado querido, de rogado, a Escritura está se cumprindo. Está recebendo um convite para vir para a igreja e fingindo que não tem tempo, a Escritura está se cumprindo. Inexoravelmente se cumprindo. Não adianta, se eu quero ela se cumpre, se eu não quero ela se cumpre também. Se o rico quiser se cumpre, se não quiser ela se cumpre também. Se os políticos gostarem ela se cumpre, se não gostarem se cumpre também. Se a classe artística gostar ela se cumpre, se não gostar ela se cumpre também. Aleluia. Também. Eles estavam fazendo uma coisa. Reviravolta, hein? E todos lhe davam testemunho. E se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Uau, cresceu com a gente aqui, olha só, olha como ele está falando, olha que coisa tremenda. De repente, Jesus, vocês provavelmente vão citar um provérbio para mim, vão dizer, médico, cura-te aqui, cura-te a ti mesmo, faz as mesmas coisas que tu fizeste em Cafarnaum, mas eu digo a vocês que profeta não tem honra quando recebido na sua pátria. Vocês não lembram da história de Isaías? Aí Jesus começa. Tinha tantas viúvas em Israel, mas a provisão de Deus para ele veio de uma estrangeira em Sarepta. Muitos leprosos havia nos dias de Eliseu, mas foi um estrangeiro que foi curado. Quando eles começam a ouvir aquele discurso onde Jesus está dizendo, vou favorecer os desfavorecidos. Ih, irmão, reviravolta. Quando eles começam a perceber que a ideia que eles criaram sobre o Messias não é a ideia verdadeira, quando eles começam a ver que como eles pensavam que o Messias agiria, favorecendo os seus mais chegados, e Jesus começa a dizer, um profeta não tem honra na sua pátria. Vocês vão falar provérbios para mim, mas se vocês não me honram, então não vou fazer aqui o que faço em Cafarnaum. Reviravolta. Diz a Bíblia, eu começo a encerrar, que eles se levantam. Verso de número 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Você ouviu o que eu acabei de ler agora? Não foi outro, isso aqui não aconteceu em outra cidade, nós estamos na mesma cidade. Isso aqui não é um outro grupo que chegou lá, não, é o mesmo grupo. Os mesmos que estavam louvando, os mesmos que estavam admirados, se levantam para o expulsar da cidade. Diga comigo outra vez, reviravolta. Está claro para você porque houve a reviravolta? Está claro para você porque tantas reviravoltas estão acontecendo e ainda vão acontecer? Está claro para você porque infelizmente veremos uns hoje dizendo uma coisa e amanhã dizendo outra? Porque quando o Messias aparecer e disser para eles, hoje se cumpre, é isso aqui que eu sou. Muito evangelho de modismo vai começar a cair. Muita gente que entrou na turminha do gospel feliz vai começar a pedir para sair. Porque quando Jesus revela a essência e a natureza, o caráter transformador do evangelho,
quem estava com sua ideia particular de evangelho não aguenta. Mas assim te diz o Senhor: eu te trouxe aqui esta noite, porque não espero de ti reviravoltas, eu espero de ti uma fé inabalável. Se levantaram, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Então a Bíblia está dizendo que a cidade estava edificada sobre um... Quem ainda está aí, diga amém. Já estão cantando aquela canção? Estou sentindo? Estou terminando. A cidade deles estava edificada sobre um. Tem seus privilégios, né? Vista. Tem seus privilégios, né? Frescor. Tem seus privilégios. Mas aqui, estar edificada sobre um monte, tornou-se exatamente a característica que eles utilizaram para fazer a maior loucura da vida deles. A cidade foi edificada num monte, a cidade estava edificada num lugar alto. Significa que Nazaré foi colocada num lugar... Vamos de novo. Nazaré foi colocada num lugar e usou o lugar alto para fazer a maior loucura da sua vida. Vou repetir. Nazaré foi edificada num lugar e usou esta altura para fazer a maior loucura da sua vida. Tentar jogar Jesus do alto de um monte. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. No momento onde você olha e começa a perceber como Deus tem sido bom com você. No momento onde você e eu começamos a perceber como Ele não é o Deus que privilegia A ou B, C ou D. Ele está falando para nós hoje aqui. Está aqui na nossa reunião. Veio aqui na nossa sinagoga. E mais, tem nos colocado em lugares altos. Alguma coisa na sua vida tem sido alvo da bondade de Deus a ponto de ser elevada. E é neste ponto que eu fico para concluir com você. Pegue esse aspecto que Deus tem elevado. Se prosperidade financeira, se uma voz de autoridade na sua família, se uma proeminência social, não importa, o que Deus tem, olha a sua vida, assim, isso aqui na minha vida Deus elevou, isso aqui na minha vida estava lá embaixo, Deus pegou e elevou, Deus edificou isso aqui no lugar alto da minha vida. Pega isso, olha para isso e assume um compromisso, que você nunca vai usar a altura que Deus te colocou para cometer loucuras. Porque o maior erro que Nazaré cometeu na sua história, que foi tentar jogar Jesus do alto de um monte abaixo, só foi possível porque a cidade estava edificada num... Outras cidades edificadas em lugares planos poderiam tentar fazer o que Nazaré fez? Sim ou não? Então você compreende que a promoção também eleva o risco? E quanto mais promovido você é, mais responsabilidade com a sua altura você tem que ter? Porque aquilo que algumas pessoas em alguns níveis não são capazes de fazer, níveis de traição e deslealdade contra Deus e a igreja, que não são possíveis de serem feitos por quem está em alguns patamares do solo, são possíveis de serem praticados por quem Deus colocou em lugares altos. Então, quanto mais alto você subiu, maior a sua responsabilidade de não fazer besteira.
Quanto mais alto você sobe, mais responsabilidade você tem que ter com a sua própria história, sua própria reputação, seu próprio testemunho e a valorização da visita de Jesus na tua vida e o fato dele estar engrandecendo qualquer coisa ligada a você e ao seu nome. Então segure a mão de alguém agora em nome de Jesus, dê uma chacoalhada nele e diga: Deus ainda vai te colocar em lugares altos. Tenha responsabilidade, não use a altura para cometer loucuras, mas use a altura para elevar o nome do Senhor. Aleluia. Ramaramashaya. Orianashaya. Oh Nazaré, tu tiveste o privilégio do Messias crescer nas tuas ruas. Nazaré, tu tiveste o privilégio do Messias brincar de pique nas tuas ruas. Tu tiveste o privilégio de ver o Messias sair da infância, entrar na adolescência, sair da adolescência, entrar na juventude. Tu viste tudo isso. Tu vistes o Messias sair da juventude, entrar na idade adulta. Tu tiveste o privilégio que outras cidades não tiveram. Não bastasse isso, Nazaré, ele ainda volta, cumpre um calendário, entra no teu culto, Nazaré, pega o livro para ler, revela o que não revelou quando era menino, porque ainda não era tempo. Nazaré, não bastasse isso, a geografia te privilegiou, tu foste colocado em lugares altos, agora tu usas tua altura para a loucura de lançar teu Deus fora da tua presença, Nazaré. Assim te diz o Senhor: lembra-te da tua história, do que eu fiz por ti, e clama pela minha presença, e não me expulsa da tua cidade. 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 Dessa maneira assim, tão assintosa, Jesus foi expulso de 2 lugares só na Bíblia. Dessa maneira tão assintosa. Dessa maneira assim. 3. Quando estava na Judéia e pegaram em pedras para o matar. Quando expulsou o demônio do Gadareno. E aqui em Nazaré. É uma lista muito resumida, muito restrita. E é lamentabilíssimo quem fez parte dela. Eu quero fazer parte daqueles que atraem sua presença. Quero fazer parte da lista daqueles que atraem sua presença. E que, tendo atraído sua presença, fazem de absolutamente tudo para que Ele permaneça conosco. Minha palavra para você nesta noite, derradeira palavra é: entre numa batalha com você mesmo, com as tuas tendências ruins, com aquilo que você já sabe que tem te separado. Deus, entra numa guerra, para que essa semana seja uma semana onde nada em você se torne repelente a Deus, mas tudo em você possa chamar a presença de Deus para perto. Quantos podem levantar as mãos e por alguns segundos apenas dizerem para Deus, caso a presença dEle te importe, diga alguma coisa sobre isso para Ele agora. Se a presença dEle te é cara, diga alguma coisa para Ele esta noite. Aleluia. Pastor, como é que Jesus reagiu a isso? Está no texto. O que Jesus fez? Está no texto. Eles expulsam Jesus da cidade. E vão levando Jesus até o cume do monte. Pastor, mas Jesus não tinha capacidade de reagir? Sim.
alguma capacidade física, porque era um homem adulto, saudável, de 30 anos, e muita capacidade espiritual. Você lembra quando ele falou para Pedro: Pedro, fica tranquilo aí. Se eu quisesse, pediria ao meu pai, ele mandaria milícia de anjo aqui agora e resolvia essa parada toda. Então ele tem alguma capacidade física normal de qualquer indivíduo adulto saudável, mas tem muita capacidade espiritual. Mas ele não faz nada. As pessoas vão agindo daquele jeito brutal, e ele vai sair sendo expulso da sinagoga até o cume do monte. E eu fico parado pensando: por quê? Por que aquilo que ele fez lá, ele não fez desde o início? Pastor, o que ele fez lá? Está escrito no texto. Ausentou-se e saiu no meio deles. Jesus se fez invisível aos olhos deles e passou pelo meio deles sem que eles tivessem percebido. Agora a pergunta é: se ele fez isso lá, no fim, por que não fez logo no começo? Por que quando eles expulsam ele da sinagoga, dali ele já não sai? Porque no caminho da sinagoga até o cume do monte, ele já não se desvencilha daquela situação? Por quê? Essa mesma pergunta algumas pessoas se fazem quando vem alguém num caminho, num tipo de atitude, e fica se perguntando: será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? Não, Ele está vendo. E Ele vai fazer alguma coisa? Vai. Por que não faz agora? Porque às vezes esse tipo de caminho tem que ser percorrido até o final. Primeiro porque uma coisa aqui tem que ficar exposta. Eu falei que tem que ficar? Pergunte o quê? Até onde eles eram capazes de ir. Porque se ao saírem da sinagoga, Jesus se ausenta e sai, eu nunca saberia que eles tinham coragem de jogar Jesus do alto do monte. Pastor, onde só quer chegar? Já cheguei. Tem gente que Deus está dando corda, para ficar bem claro que tipo de pessoa eles são e até onde eles são capazes de descer. Porque senão eu e você nunca saberíamos a baixeza de algumas pessoas. Nunca saberíamos o quão alguém pode descer baixo no nível da moralidade. Então tem processos que não são interrompidos em áreas iniciais, em fases iniciais. Está aí, ó. Até onde vai? Até onde a coragem de vocês, enganjada, empenhada de forma tão terrível, vai lançar, precipitar um menino que cresceu no meio de vocês? Pegar o garoto que cresceu no meio de vocês e jogar ele do alto de um monte porque ele disse meia dúzia de verdades que vocês não gostam de ouvir? Quem é que poderia dizer que os vizinhos de Nazaré poderiam ser tão cruéis? Quem é que poderia pensar que a vizinhança de Nazaré poderia ser capaz de pegar um menino que cresceu no meio deles e jogar? Isso aqui não é figurado não, irmão. Isso aqui não é metáfora, isso é literal. Eles queriam pegar Jesus e jogar do alto de um monte. Você imagina o tamanho da crueldade de alguém pegar uma pessoa que teoricamente não pode se defender contra uma multidão sozinho e lançar do alto de um monte para ver rolar e se despedaçar lá embaixo? Porque me disse o que eu não suporto. Pastor, onde você quer chegar? Meu irmão, existem pessoas que simplesmente não suportam ouvir algumas coisas sobre a verdade. E por não suportarem, escute o que eu estou lhe falando, infelizmente, elas vão fazer cada coisa que nós vamos ficar de boca aberta, de queixo caído, aonde a maldade, a crueldade vai ser exposta. Só que tem uma coisa que está nesse texto, e aqui eu encerro. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Deu um golpe, chamou uns anjos, deu uma espadada, matou todo mundo caiu? Não. O que Jesus fez? Se retirou. O que ele fez? O que ele fez? Pastor, eu acho que eles deviam ficar cegos.
Seria um prejuízo grande. Pastor, acho que eles deviam ficar, Jesus devia ter cortado as mãos deles todinho, ficar tudo sem mão. Seria um prejuízo grande. Pastor, acho que Jesus tinha que ter acabado com os negócios que todo mundo ficar passando fome um tempão. Seria um grande prejuízo. Mas Jesus deu a eles o maior prejuízo que eles poderiam ter. Foi embora. É isso que tem gente que ainda não está entendendo. Que o maior prejuízo que um homem leva não é quando ele perde coisas, é quando Deus sai. É por isso que eu quero dizer a você essa noite: valorize a presença de Deus. No dia que uma mensagem no Evangelho contrariar você, fica apertado, espremido, mas continue dizendo glória a Deus e aleluia. Seja crente de verdade, não siga um modismo, siga Jesus de Nazaré. Fique de pé do seu lugar esta noite. Isso aqui é maravilhoso, porque não sou eu não. É o texto que diz que Jesus não fez assim, ó. Ele não sumiu, não. Ele fez questão de sair no meio deles. Não, isso aqui é maravilhoso. Porque veja, se o Espírito de Deus trasladou Filipe, se ele saiu de Gaza e apareceu em Azoto, o que Jesus não poderia fazer? Ele poderia sumir de Nazaré e aparecer onde ele quisesse. Não, ele não desapareceu. Ele saiu no meio deles. Passou pelo meio deles sem ser visto. Foi uma retirada sem pressa. Não foi um desaparecimento, ele se retirou, sem que eles nem percebessem. E agora eu só estou vendo gente assim, ó. Passou aqui. E passou, agorinha aqui, ó. Não vi, nem vai ver mais. Não soube valorizar quando eu estava perto. Que nós não sejamos aqueles que Ele passa no nosso meio e a gente não vê. Que nós não sejamos aqueles que Ele vai se retirando no nosso meio. A gente sente o ombro esbarrar e não sabe que Ele está indo embora. Que nós sejamos os 2 ou 3 que reunidos no seu nome, Ele não sai do nosso meio, Ele está e fica no nosso meio. Levante a sua mão por alguns segundos, abra a sua boca, diga glória a Deus, diga aleluia. São poucos segundos, mas faça isso de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Nazaré teve uma oportunidade. De que quilate, pastor? De que tamanho? Enorme, gigante. Não soube se comportar. Se mostrou contrariada com aquilo que ouviu. Decepcionada com a visão, com a projeção que criaram frente à realidade de quem era o Messias. A oportunidade que vai e não volta está sendo dada hoje aqui também. Pastor, como o senhor tem... Com que autoridade o senhor diz que a oportunidade não vai voltar? Essa aqui nunca mais. Pode ser que você tenha outra. Pode ser que também não tenha. Mas o fato é que esta específica oportunidade, nessa palavra, nesse ambiente, do que Deus está gerando no teu espírito, hoje, essa de hoje, não volta. Será que alguém me entende? E me entendendo,
E vendo esse Cristo revelado pelas Escrituras e pela pregação da palavra diante de você, você se dispõe a servi-lo, a amá-lo, a submeter tua vida, tuas decisões ao senhorio dele, a entender que você não pode colocá-lo nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sétimo lugar, mas somente no primeiro lugar, porque já está sendo revelado a você quem ele é e a posição que ele ocupa. Depois de você ter participado de um culto como esse, ter ouvido essa mensagem, não é porque eu preguei, qualquer pessoa poderia ter pregado. Depois de você ter participado de um culto como esse e ouvido que você ouviu, você nunca mais é indesculpável, nunca mais. Você nunca mais pode colocar Deus em qualquer lugar da tua vida e dizer que não sabia qual lugar que ele merecia. Porque hoje você está ouvindo qual lugar que ele merece na sua vida. Você quer dar para Deus o primeiro lugar na tua vida hoje? Você quer fazer uma aliança com Jesus Cristo pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica? Você sente que Jesus está chamando você para a salvação, para a eternidade, que Ele quer cuidar de você, perdoar os teus pecados, confrontar você em algumas coisas, mas fazer de você uma pessoa melhor, transformada pelo poder do Evangelho. Se tem alguém que me ouve nessa noite, nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, nunca fez uma aliança, uma confissão pública de fé, mas quer fazer isso hoje aqui pela primeira vez, me dá um sinal com a tua mão agora, onde você estiver, aonde você estiver. Se você quer hoje entender que esta oportunidade não pode ser negligenciada, essa oportunidade, você não pode fingir que não está vendo, a verdade está chegando nos teus ouvidos. Jesus está dizendo, hoje a Escritura está se cumprindo aí nos teus ouvidos, hoje a palavra está sendo pregada aí nos teus ouvidos. Você não tem absolutamente mais nenhuma desculpa para dar, já foi revelado a você quem é Deus e o plano que Ele tem na sua vida. Você caminha na direção dEle? Você quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez hoje? Alguém presente aqui está afastado de Jesus e da igreja? Quer voltar para a casa do Pai nessa noite de domingo? Você está com saudade dos braços do Senhor? Você está com saudade de casa? Você quer voltar para Jesus? Me dá um sinal com a tua mão agora, onde você estiver. Pode ser que você esteja na galeria, não se preocupe, porque eu vou esperar você descer. Você vale demais. É só você me dar um sinal com a mão, e eu vou esperar você chegar aqui. Pergunto pela última vez, alguém entre nós, pela primeira vez quer fazer uma aliança com Jesus? Ou se reconciliar com Jesus e com a igreja? Me dá um sinal com a mão agora. Então que a todos nós que aqui estamos, já filhos de Deus, o Senhor possa permanecer guardando, livrando, sustentando, e que todas as tuas alturas, todos os lugares altos, os que Ele já te pôs e os que Ele ainda vai te pôr, só sirvam para que tu engrandeças ainda mais o nome do Senhor teu Deus. Quantos selam esta palavra com amém, com aleluia? Graças a Deus, graças a Deus.